Olá, pessoas! Eu sou Evan e sejam muito bem-vindos a mais um áudio de Microschools, a primeira edição de 2026. Um pouco nervoso, como assim vocês viram sempre nos episódios, trazendo pessoas bem diferentes da comunidade de RPG, já que com o tempo eu estou tentando trazer pessoas diferentes de outras comunidades, afins, mas por hora vamos tentar conhecer todos da comunidade de RPG que eu estou tendo mais contato e fazendo coisas de RPG com vocês. E hoje, tendo uma pessoa que eu estava com receio de chamar, né, por causa da rotina e afins, mas que agora tá tudo certo. E aí que agora a gente consegue conversar numa boa e saber um pouco mais de alguns projetos que outras pessoas não puderam falar tanto, porque ele que tem mais propriedade para falar sobre isso. Com vocês, Mestre Linguiço, brincadeira, o Roma! Cara, eu vou sair da cal agora. Oi, gente. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Tô feliz de poder bater um papinho e falar mais sobre diferentes coisinhas. É muito legal. Fazia tempo que eu não via no podcastzinho, então é sempre bom. Virou essa piada do... Recentemente, vocês não sabem, o Roma participou de um vídeo do GG Cara, e o Calígrafo ele mencionou de todos chamarem o Roma de... chamarem o Roma de mestre linguiço. Então virou uma piada, todo mundo fazendo assim, mestre linguiço, mestre linguiço. eu não aguento mais isso, pelo amor de Deus. Nossa, cara. O comentário deve ficar cheio daqui a pouco. Nossa, Jesus Cristo. Eu vi o próprio vídeo lá que o GG publicou. Então, meu mestre linguiça mandou demais. Mestre linguiça logo que eu. Caralho! Mas, Muito bom, antes cara. da gente saber um pouco mais desses memes e afins, vamos conhecer quem é você, Roma. Quem que você é, como é da comunidade e afins. E o que você faz assim, no geral. Show, para quem não me conhece, eu tenho uma página chamada Aprenda RPG, onde o nome é um pouco intuitivo, eu ensino e dou dicas, né, sobre RPG, então, pessoal, principalmente pra galera que ainda não conhece muito, ou que, sei lá, assistiu RPG de Selbit, assistiu o Jovem Nerd, assistiu tal coisa, Stranger Things, e tá querendo entrar no RPG, ou pra galera que já conhece mais tempo, já jogou e tá querendo uma ideia, tá querendo uma dica, alguma coisa pros jogos. Então, eu testo diferentes sistemas, eu apresento diferentes histórias para dar inspiração e para dar ideias. E, apesar de, recentemente, eu estar fazendo menos conteúdo porque eu estou com um pouco menos tempo para isso, Sim. mas eu também faço alguns posts apresentando o sistema, dando dica e falando sobre diferentes coisas. Então, basicamente, como o nome diz, se você quer aprender mais sobre RPG, não absoluto, porque eu não sou detentor de todos os conhecimentos absolutos do RPG, pelo amor de Deus, ninguém é, mas se você quiser ter mais vivências com RPG e conseguir mais visões e, né, tipo, desenvolver o seu olhar para isso, tem Aprender RPG que pode ser uma boa porta de entrada para você, assim como tantas outras que a gente tem por aí. Bom, você mencionou sobre seu conteúdo e afins, e creio que muitas pessoas devem te conhecer, assim, deve ter conhecido, eu mesmo conheci por conta de vídeos de TikTok, que creio que foi uma porta de entrada para o pessoal te conhecer, né? Mais ou menos uns 2 anos atrás, quando você começou a fazer conteúdo, né? Não tem tanto tempo assim e tal, mas quando foi que você começou a criar esse conteúdo de RPG, com motivação para você começar isso? Cara, na época, eu tinha uma amiga muito próxima minha que ela tinha começado a fazer o conteúdo próprio dela. Então, ela fazia conteúdo na época de costura, de algumas coisas assim da vida dela. E a gente era muito próximo e ela botou pilha pra tipo, pô, experimenta fazer também de alguma coisa que você goste, aproveitar, porque foi mais ou menos na época da pandemia, então o pessoal tava com muito tempo em casa, tava sem, né, tipo, precisando de alguma coisa pra distrair. E eu tava na minha época, tipo, foi quando eu comecei a estudar mais de RPG, conhecer mais sobre RPG, então eu tava muito mergulhado nesse universo, tava fissurado por isso, tava consumindo muito conteúdo. Então, foi uma ideia interessante, e aí eu comecei a criar a página a partir disso, e foi uma grande experiência de aprendizado, porque também é aquilo, né? Tipo, quando a gente estuda, a gente sempre aprende mais sobre coisas que a gente não conhece. Sim. Então, eu comecei por sistemas clássicos, comecei estudando mais sobre D&D e Call of Cthulhu, fazendo posts sobre isso, e a partir daí eu fui conhecendo outros, fazendo mais, expandindo, e cada vez mais a coisa foi aumentando, até que progressivamente a página foi crescendo. Então o conteúdo também mudou um pouco. Antes era muito conteúdo de post, eu fazia muitos posts carrossel no Instagram, foi tendo vídeo, hoje em dia é muito mais live. Então a coisa foi se surgindo, foi se criando, ela foi se metamorfoseando ao longo dos anos. E acho que ainda vai se metamorfosear muito também, ainda vai mudar bastante. Não sei como eu vou estar daqui a 5, 10, 30, sei lá quantos anos. Mas basicamente foi isso. Surgiu
de um incentivo de uma pessoa que era muito próxima de mim, muito querida para mim, e que acabou virando essa grande paixão da minha vida hoje em dia, que eu não consigo largar, eu não consigo ficar longe. Ficou essa paixão, tanto que acho que por muitas pessoas devem conhecer tanto pelos conteúdos que você começou dando dicas e afins, até acho que alguns vídeos antigos foi bastante que dá sucesso. Por onde foi de Ordem Paranormal, né? O que tanto Com antigamente quanto certeza. hoje em dia dá bastante sucesso, mais que Sim, sim. Hepcatomb e afins, sempre dá algum sucessozinho. Mas eu conheci você por conta de um certo vídeo, que eu acho que você já deve saber qual que é. Eu sei bem qual que é esse vídeo. de uma campanha chamada Ruptura. O Sim, querido grandiosa. Bruce. Pois é, que eu não Rainha posso falar o nome. Palhaçota. Eu não vou falar o nome por motivos de casa, né? Então. Ok. Mas o Bruce Mas fez esse sim, personagem e tal. E icônico. para muitas pessoas que não conheçam tanto essa campanha, o que é essa Ruptura? Eu já pensei em assistir também, só que como tá cheio de RPG pra assistir, eu tenho que terminar Street Fighter, tenho que Tá, terminar tranquilo, tudo muita pra eu coisa, poder muita coisa. descansar. E são, acredito eu, 3 temporadas. Tem o início, o Sim. Morte à Noite, se eu não me engano, e outro que eu não sei do que é o dia. Não lembro agora o nome Isso, direito. tem o Encarnado, Mãe da Noite, Morte e a Vida, Isso. parte 1, Morte e a Vida, parte 2, que tá em ato. E ainda tem o spin-off, tem o one-shot, que é o Inimigos da... Que é de Brutal, que é o Inimigos da Morte, o Inimigos da Vida. Acho que tem os dois, porque são dois de Sim. Brutal. Tem um outro one-shot que é o Império do Sol, que é em D&D. Então, tipo, mano, é muita coisa. É muita coisa. Pra quem quiser ver coisa de Ruptura. Mas pra quem não conhece, Ruptura é um cenário de D&D que eu criei. Então a gente usa o sistema de Dungeons and Dragons, a quinta edição. E que ele surgiu na pandemia, quando eu comecei a jogar RPG com amigos. Então, meu primeiro grupo de RPG, a gente pegou o D&D, foi meu sistema de entrada, meu sistema xodózinho, pra gente começar a jogar. E foi uma campanha que a gente jogou em off, não era transmitida ao vivo. E que teve 65 episódios. Foi, tipo, a maior campanha que eu já fiz até hoje. Eu tenho, tipo, ainda o drive com todas Foi. as sessões anotadas. Foi muita coisa. E que eu gostei muito desse universo porque acho que é um pouco de experiência que todos os mestres compartilham quando a gente começa a mestrar RPG, que é quando a gente cria o nosso primeiro universo do zero. Ou a Sim. nossa primeira história. E a gente tem aquele apego de, tipo, cara, eu escrevi 30 páginas de background desse personagem, e porque ele é incrível. E eu criei as religiões desse mundo, eu criei, sei lá, quantas cidades para esse mundo, eu criei tais eventos de história, blá blá blá. E aí eu resolvi trazer isso quando eu resolvi fazer as lives para uma campanha ao vivo. E, cara, é fantasia medieval, para quem não conhece. Então, espadas, dragões, magia, esse conceito clássico. E é um universo onde existem 7 deuses que representam diferentes aspectos da criação. E um desses deuses é o deus da vida. Ele representa de fato a vida, foi quem deu a vida a todas as criaturas. E cada um desses deuses, eles estão dormindo, eles foram dormir, e eles deixaram um representante, uma pessoa que carrega o poder deles e funciona meio que como um roteador do poder deles aqui no mundo. Até que, do nada, o representante do deus da vida morre. E com ele, a vida também começa a morrer no mundo. Então, as coisas param de nascer. Flores param de germinar, criaturas param cada vez mais de nascer, então vai gerando que uma crise no mundo de que, tipo, a vida está acabando. E alguma hora não vai ter mais. Então, a campanha ela acompanha diferentes grupos de aventureiros que eles estão vivendo nessa realidade, tentando se adaptar e até mesmo mudar esse novo mundo que eles estão vivendo e tentar reconquistar, trazer a vida de volta. Só que eles vão ver que tem algumas coisas ali que não parecem ser exatamente como ela se apresenta. Então, Sim. essa é a premissa que eu posso falar sem spoiler. E Pois. é caótico. Eu adoro a campanha, muito boa. Você disse que tá em ato. Tem pretensão de voltar a isso algum dia? Ou você vai ficar assim até assim, resolverem voltar? Eu não sei. Eu quero, mas eu ainda não tenho uma data especificamente, porque eu até vou fazer depois um post falando mais sobre, mas é bom que aí também eu já falo aqui pelo podcast que a pessoa já tem notícia em primeira mão. Sim. Eu tô com alguns bloqueios criativos, e porque agora a minha cabeça ela tá muito direcionada para uma história diferente. Então, agora que eu tô fazendo histórias um pouco mais no nosso universo, um pouco mais mundanas, então, do X da Questão, do Equinócio, por eu estar escrevendo Oblivion agora,
Eu também tô com alguns bloqueios de conseguir voltar pro Ruptura, que é um cenário de D&D, então que tem muita coisa que é baseada em D&D, em regras de D&D e temática do D&D. Então eu ainda não tenho uma data específica porque eu ainda não consegui, tipo, superar direito esse bloqueio para voltar com certeza e garantia de que a campanha vai estar legal. Então eu tô esperando eu ter um momento melhor para poder voltar e fazer, tipo, pô, o jogo maneiro como ele deve ser. Bom, antes de chegarmos a Equinócio e afins, antes de tudo isso, antes de você ter criado o Oblivion, você já tinha criado outro sistema, correto? O chamado Gatos e Sapatos. E Foi meu sapatos, primeiro sistema exato. que eu conheci, assim, que é o sistema brasileiro. Só que na época eu era meio cabeça para RPG, eu não entendi uma palavra. Hoje em dia eu sei que ele é muito fácil. Realmente ele é muito fácil. Tranquilo, tranquilo. Hoje em dia eu sei que ele é muito fácil, mas na época era bem complicadinho para mim. E na época eu não assistia RPG, eu fiquei surpreendido que o Guaxinim na época jogava, eu não sabia disso. Sim, Então, e vendo que ele tinha participado dessa mesa de Emboscados, né, que é o nome da campanha. exato. Que também é uma campanha que fez bastante sucesso, tanto que ele fez mais sucesso do que a do Kung Fu Panda, correto? Como que foi Sim, esse sim. desenvolvimento da campanha e se tem alguma pretensão que, tipo, uma continuação ou se é algum segredo que não tenham descoberto até hoje? Pois eu não assisti, mas creio que as pessoas que devem assistir na época devem ter muita curiosidade de o que é a campanha ou o que pode ter passado aqui despercebido. Ok, ok. O Emboscados, para quem não conhece, a premissa é de que é uma história que se passa em um pequeno vilarejo, uma aldeia em um bosque, mas onde todos os personagens eles são animais antropomórficos, de contos de fadas. Então, aquela coisa clássica, que tem a Dona Coruja, o seu raposo, a Mamãe Coelha. Então, todos eles são bichinhos que se comportam, se vestem como humanos, nessa vila. E uma dessas criaturas, um desses animais, um dos personagens do grupo, ele tem uma relação com um lobo, uma figura misteriosa de um lobo que quer adentrar esse vilarejo. E não existem lobos dentro do vilarejo da Vila do Bosque. Então, é o que eu posso também falar da campanha sem dar spoilers, mas sobre a campanha ela trata sobre quais são as intenções desse lobo, se ele quer realmente uma coisa boa, se ele quer o mal desses animais, e sobre os segredos que se ocultam dentro dessa vila, guardados pelos adultos, o que eles não querem que as crianças saibam. Então, é uma campanha que ela fala muito sobre como as crianças se sentem impotentes perante os adultos que são os detentores da verdade, que sabem o que é certo para você, o que você deve fazer ou não. Então, como é que as crianças se veem nessa, né, tipo, diante disso e o que elas fariam para, né, tipo, proteger seus amigos, seus entes queridos, as pessoas que elas amam na frente de um perigo, de uma ameaça. E, cara, foi uma campanha que eu acho que foi um divisor de águas para mim no canal, que foi a primeira campanha que teve um grande boom, assim, de muita Sim. gente assistindo. E uma coisa que me deixou muito com o coração quentinho é que foi uma campanha que ela cresceu ao longo de cada episódio. Então, geralmente, para quem é criador de conteúdo, a gente está acostumado de o primeiro episódio de uma campanha ser um episódio com muita visualização, pessoa É bastante verdade. vendo, e ir caindo, Sim. geralmente. Porque às vezes o pessoal não consegue manter a frequência, não consegue assistir, mas com Emboscados foi o contrário. O primeiro episódio teve menos visualizações do que o último e do que outros, então ele continuamente ia aos pouquinhos crescendo, então foi muito especial ver isso, foi muito gratificante, foi bonito. E foi uma campanha também que o Gato e Sapatos, esse sistema que eu fiz, ele é totalmente inspirado em Kobolds Ate My Baby, que é um outro sistema que eu recomendo muito pra galera que não conhece. É muito bom, é um sistema onde você joga como kobolds, que são bichinhos, burrinhos, que o objetivo deles é roubar bebês pro rei deles, que é um monstrinho, comer esses bebês. É uma proposta meio bizarra, assim, meio Sim. assustadora, mas é um sistema que, tipo, o seu objetivo é você ser idiota, não é você montar combo, não é você tentar sobreviver, porque se você tenta sobreviver, o mestre ele pode te matar. Tipo, o jogo ele dá regras pro mestre punir os jogadores se eles tiverem ideias boas, porque dentro da lore, os kobolds eles têm um deus, que é o deus Vor, o deus da raiva, que odeia os kobolds. Então ele faz de tudo para matar os kobolds sempre que ele pode. Então se eles veem que eles estão tentando tipo, sair bem, ele vai lá e vai atrapalhar eles de alguma forma. Então, é um sistema caótico, muito engraçado, mas muito simples. Então, eu usei um pouco da base dele para montar o Gato Sapatos e eu ainda vou voltar para revisar o Gato Sapatos, então aguardem novidades, porque vai ter sim novidades, nova versão do Gato Sapatos com coisinhas novas. E
é um sistema muito simples. E, basicamente, você tem, tipo, seus atributos principais. E o que vai acontecer, tipo, vamos supor que você tem 5 em um atributo. E aí você vai fazer um teste. Você vai rolar um D6 e você tem que tirar um valor igual ou menor do que aquele seu atributo no dado. O que vai influenciar é, tipo, dependendo da complexidade da ação, o mestre pode virar pra você e falar: pô, você tá querendo fazer uma ação um pouco mais complicada, então rola 3d6 e soma esses resultados. Isso tem que dar menor ou igual ao seu atributo. Então pode ser que, tipo, você tenha que somar todos e às vezes fica um pouco mais, um pouco menos, então sistemas rodam em torno disso. E foi uma campanha muito legal, porque a gente conseguiu trazer um sistema fácil, um sistema simples, que não tinha regras complexas. É um sistema de panfleto, dá pra, tipo, pô, 2 páginas, assim, basicamente. E a gente conseguiu trazer uma história complexa, rica, com diferentes temas, que acho também isso foi uma coisa que eu gostei muito, porque foi uma das primeiras campanhas que eu consegui trazer um tema mais trabalhado, complexo, com mais profundidade no canal. E funcionou muito bem, então é uma campanha que eu tenho um carinho enorme, eu tenho um estudo absurdo, e, pô, todas as pessoas que eu consegui chamar, não só o Guache, consegui chamar, ele joga, consegui baster, muitos amigos meus, Kali, um montão de gente que hoje em dia também já estourou até enorme, e tava lá, e, cara, foi... É, muito... Ver aquilo traz um calor no coração, traz um carinho tão grande que eu fico muito feliz de ter essa mesa, de ter tido a chance de poder mestrar ela, é muito bom. É possível ver que o Gato Sapatos, hoje em dia, eu acho que se aplicaria muito bem. Tipo, eu vi, tipo, algum tempo atrás, foi ano passado, uma pessoa que fez o post mostrando o processo de uma campanha que fez, né, gravada, foi uma thread inteira. E com filmes hoje em dia, isso pode ser bem abordado, ou até temáticas que o pessoal tem curiosidade ou criatividade, porque temos a comunidade de furry, que ela é bem viva. Então, tendo esse sistema, pode alcançar esse público, ou também alcançar públicos que gostam mais de filmes diferentinhos, como, por exemplo, eu tava querendo coisa com os meus jogadores, da gente fazer uma campanha, ou uma one-shot de Gatos Sapatos. Aí vocês, qual Uhum. tema vocês queriam? Eu falo assim, talvez Os Caras Malvados. Eu não cheguei a assistir o filme, mas eu conheço bem o filme, como é que ele é e tal. A ideia de, tipo, animação tecnológica, assim, meio um cenário com humanos, e eles têm que roubar várias coisas. Então, tipo, é um cenário caótico e que eu vejo que combina bastante com o sistema. Sim, perfeito, perfeito. E eu não sei o quanto você quer trabalhar nisso, já que, pô, tá trabalhando bastante com Oblivion e afins, né? É um sistema que é bem grande, a gente vai chegar lá que eu tenho bastante coisa a falar dele. E eu queria saber de você, o que você espera, assim, fazer com esse sistema mais antigo? Pretende trabalhar ele para fazer, tipo, algo mais sério mesmo? Continuar com um panfleto, mais com umas minhas atualizações e afins? Eu quero deixar ele, tipo, ele vai continuar sendo um. Eu não vou dizer que ele vai ser necessariamente um RPG de panfleto, porque Sim, talvez, se eu ver que ele vale a pena ficar um pouquinho maior, eu também não vou limitar. Mas eu quero que ele ainda seja simples, porque uma coisa que é, tipo, a coisa que mais me deixa feliz quando eu vejo é quando vem relato de professor ou de alguma pessoa que jogou esse sim, sistema com crianças em sala de aula. E eu acho isso incrível, porque, tipo, mano, se você consegue botar um jogo que uma criança se diverte, tipo, você já fez um bom trabalho, porque é simples de entender o suficiente para uma criança poder jogar e trouxe divertimento. Então, eu quero que ele seja um sistema que, claro, né, tipo, não só crianças possam jogar, pessoas, né, de idades variadas, adolescentes, adultos, mais velhos também possam jogar, mas que ele ainda se mantenha simples, porque eu quero, tipo, revisitar ele, porque acho que agora, com a cabeça um pouco mais madura, depois também de escrever tanta coisa do Oblivion e de ter mais vivências, acho que dá para trazer umas noções melhores de game design para ele. Mas eu ainda quero que ele seja uma coisa simples, divertida, leve, bonitinha, porque também é a proposta do sistema. Você jogar com bichinhos em uma aventura despretensiosa de faz de conta que você possa se divertir com seus amigos. Então, ele ainda vai se manter simples, mas eu definitivamente, assim que eu estiver mais tranquilo do Oblivion, que eu conseguir sim. me liberar mais, eu vou voltar nele com calma. Para esse ano ainda pretendo trazer uma atualização. E o meu plano é manter ele, tipo, de graça ou, no máximo, com um sistema de pague o quanto você quiser. Porque, realmente, tipo, eu quero que qualquer pessoa possa ter ele assim. Se você quiser apoiar, tipo, ótimo, mas, tipo, só de você jogar, você já vai estar apoiando. E já vai estar sendo, tipo, pô, maravilhoso.
Mas vai continuar sendo bem simples e eu quero só, tipo, sei lá, no máximo, talvez mudar alguma coisa pra deixar ele mais divertido, mais simples e mais legal, assim, pra todo mundo poder se divertir com ele. Foi o que aconteceu, que eu até marquei tu Então, no post do eu RPGs para vi. crianças, e aí daí a professora, tu me surpreendeu, realmente uma professora jogou isso com as crianças, enfim, até eu queria ter, assim, registros, mas acho bem difícil ter. Mas se tivesse um dia, algum professor estiver vendo isso, quiser para os seus alunos e afins, dá um registro e posta para a gente ver, porque a gente quer muito, Por tem muita favor, conta o que curiosidade. eles acharam. Mas é Mas, uma coisa que, mano, é absurdo. Tipo, sim, imagina, né? Tipo, pô, faz o quê? Eu me formei do ensino médio em 2019. Faz uns 7 anos aí que eu ainda tava numa sala de aula. Então agora sim. ver que coisas que eu criei estão sendo usadas, tipo, mano, isso é incrível. É incrível. Bom, agora sim, partindo realmente pro prato principal, antes da gente dar alguns pulos de um canto para outro, Uhum, Oblivion. O sistema que você criou junto do GG, que eu até conversei com ele um pouquinho, mas creio que você tem mais propriedade de falar sobre isso. Você já mencionou algumas coisas no mini podcast do Paulo DNF também, sobre a questão dos uhum. nomes e afins, então eu não vou me aprofundar para esse tipo de coisa. Mas o que eu quero pensar assim direito com você é como foi trazer o Oblivion para uma editora e o que você está achando do que as pessoas estão repercutindo com esse sistema. Seja no próprio Discord, tem um cara muito específico, que eu não lembro, eu não me lembro o nome dele agora, mas que ele fez uns homebrews muito bons, até para Limbus Company, que é um jogo coreano, que eu acho muito difícil, mas meu amigo adora. Ele quer que eu faça uma mesa de Limbus Company com aquele homebrew. Eu tenho que estudar ainda. Mas, no geral, o que você está achando dessa repercussão e como foi trazer isso para uma editora, já que é bem complicado trazer, né? Sim. Uma coisa que eu tenho a dizer sobre todo o processo, tanto editorial quanto de recepção da comunidade, de tudo envolvendo o Oblivion, é gratidão. Porque desde o início a gente foi muito bem recebido tanto pelas editoras quando a gente foi trazer as propostas e foi conversar com diferentes editoras sobre a gente poder trazer o Oblivion para uma casa numa editora brasileira, quanto pela própria comunidade quando a gente começou a liberar as coisas, começou a trazer os jogos e permitir que as pessoas também é, tivessem o acesso ao playtest, criassem em cima de Oblivion, tudo foi muito bem recebido. Então, o pessoal da New Order, assim como as outras editoras que a gente entrou em contato, todos são muito queridos e todos viram essa ideia, receberam ela de braços abertos e eles colocaram muita fé no projeto. Então, principalmente a galera da New Order que a gente acabou seguindo junto, eles são incríveis, eles são talentosíssimos e pô, é tipo, eu e o GG, a gente é o nosso primeiro sistema, a nossa primeira experiência com o mercado editorial, então eles estão, tipo, sendo um salva-vidas pra gente em muitas questões diferentes que a gente nem faz ideia de como funcionaria o processo ou poderia fazer isso tão bem com a eficiência, a qualidade que eles fazem se a gente estivesse sozinho. Então, eu não tenho nada a não ser agradecimentos e, pô, admiração por eles. E pela comunidade é uma coisa que eu fico bobo, cara, porque eu acho que, sinceramente, até hoje ainda não me caiu a ficha de todo esse processo, porque eu acho que só vai cair no momento que eu realmente tiver o livro na mão, em um evento, com pessoas jogando, ou pedindo para eu assinar, e eu vou ficar tipo, caraca, eu realmente escrevi isso, né? Nossa, Jesus. Porque é uma experiência absurda. Nossa, é tipo, sei lá, eu sinto que eu estou ainda, tipo, dormindo, sonhando, e que alguma hora eu vou acordar. Porque é muito doido. Eu passo, tipo, a galera, tipo, a gente vai trazer, inclusive, novidades do livro logo mais pra vocês ficarem ligados, porque tem muita coisa que a gente fez. Mas, tipo, eu não mostro, mas eu fico o dia todo escrevendo Oblivion. Eu fico, tipo, eu acordo de manhã, eu já tenho, ele tá aberto aqui a aba do meu Opera, então o Opera abre no meu computador e fica aberto o dia todo comigo escrevendo e alternando entre outras coisas. E eu não paro de escrever no Oblivion, tipo, durante a minha semana inteira. Final de semana eu tô escrevendo Oblivion, durante a semana, dia, tarde, noite, eu tô vivendo, respirando Oblivion, tanto que eu sinto que o momento que eu parar de escrever Oblivion, eu vou entrar em uma crise, assim, porque eu não vou mais ter propósito. Eu vou perder, tipo, a principal tarefa que eu faço, assim, no meu dia. Pô, sei lá, cara, eu comecei... A gente começou a escrever Oblivion em 2024, final de Nossa. 2024. Então é tipo, já estou há mais de um ano inteiro, daqui a pouco vai fazer 2 anos que eu passo quase que, tipo, semanalmente, assim, trabalhando em alguma coisa do Oblivion. Então quando eu vejo o pessoal tanto reunido no Discord jogando, tanto compartilhando homebrews que eles criaram, tanto
mandando mensagens pra mim, quanto de qualquer outra forma, tipo, interagindo com uma criação, com uma ideia que saiu da minha cabeça e do GG, e criando coisas a partir disso, é uma coisa que eu ainda não consigo processar, porque é incrível. É uma alegria, é uma admiração, assim, que eu fico de, tipo, cara, as pessoas realmente, tipo, gostam disso, tá ligado? Tipo, as pessoas realmente viram valor nessa ideia que eu e o meu melhor amigo a gente criou. E elas realmente gostam, elas não estão fingindo, elas não estão, sei lá, não foram pagas pra isso, não são, tipo, sei lá, meus avós que estão fazendo isso porque eles me amam e querem me apoiar. Não, são pessoas da internet que eu nunca vi, que eu não conheço, talvez eu nunca conheça, e que, de alguma forma, essa nossa criação trouxe sentido, trouxe valor pra elas. Então, cara, é total gratidão e muita felicidade pelas pessoas por realmente gostarem disso. Eu fico extremamente contente. Isso vai ser impressionante tanto para pessoas que estão dentro da comunidade há esse tempo, quanto estão novas, que verem o quão processo foi desde o início. Então, tipo, as pessoas não vão então entender como foi isso, mas pra gente que tá desde o início vai ver que desde aquele momento que o Catarse ele foi aumentando, todo mundo postando, não, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. E a questão do RPGpedia, eu mesmo postando como que era fazer uma ficha do RPGpedia, que eu fiquei uns 3 dias tentando entender o sistema até conseguir entender melhor. Tanto que eu quero fazer uma mesa de Oblivion de volta. E é um sentimento, como dito, é um sentimento incrível, tanto para a comunidade quanto para vocês como criadores, que fizeram isso como um sonho e o sonho se tornando realidade para todo mundo, seja vocês quanto para o pessoal, trazendo mecânicas bem diferenciadas em um sistema de RPG, nunca visto antes, que eu me surpreendi como que é divertido você ter o desafio de ser parte do corpo enquanto tá num campo de batalha Darkest Dungeon, eu chamo assim. Eu sempre vou Sim. pegar a referência do Darkest Dungeon porque eu acho que é o mesmo que eu mais pego possível. Não tem como. Não tem como. E na época eu tinha visto do Correio Darkest Dungeon do Jovem Nerd. Eu me senti, cara, legal o Darkest Dungeon, só que eu nunca mais tinha visto. Tanto que eu comecei a fazer desenhos inspirados no Darkest Dungeon pra futuramente, quando eu fizer uma mesa de Oblivion ou algo do tipo, ter essa pegada. Falando em Darkest Dungeon, que já a gente vai mencionar sobre isso, antes de dar esse contraponto, um pouco disso antes, como eu falei, existe uma pessoa do Discord que eu já peguei aqui, já perdi o nome de novo, é interrogação o nome dele. Gente, é uma pessoa anônima, é uma interrogação. Ele fez um review tanto de Sonic quanto da Cidade Estrelada, que é do Project Moon, lembrei. Project Moon é um jogo coreano, tá esquecendo como é que é a palavra. Meus amigos que têm, tipo, 13, 14 anos, são meus jogadores, eles querem muito que eu mestre isso, porém, as mecânicas que o cara colocou são muito complexas, mas são bem divertidas, porque ele botou mecânicas chama de clash, ou seja, você meio que deixa o inimigo paralisado após certos ataques, e os estilos de combate. Tanto que esse cara, eu vou mostrar aqui, ele fez mais de, só tá quebrado mesmo, mais de 21 classes. Ô, louco! Caraca! Nossa, tem que ver isso depois. Tá Que lá no Discord. brabo! Nossa, E que cada um legal! tem uma probabilidade, própria coisa, tá toda a mecânica baseada nisso. Que ele disse que foi o mais fácil de montar em comparação a Climbus Company afins que ele pretende trazer. Tanto que ele se denomina como um mero desconhecido qualquer que faz uns negócios mó de boinha. Mas enfim, como tá sendo sobre Darkest Dungeon, um pequeno salto fora da exaustão de Oblivion, mas ainda se mantendo, Bibliopolio. Eu não posso deixar de falar. É a minha campanha favorita, desde que início de Cara, tudo. é muito bom. É muito bom. Primeiro de tudo, Ai, cara. como foi trazer o Oblivion Bibliopolio? Eu sei que o GG tinha mencionado que você já estava há um tempo tentando mudar o sistema, não porque o Shadow Dark ele é ruim, mas porque vocês estavam tentando trazer coisa diferente e tal, e que comece com algo novo, né, pra campanha. E tanto que isso deu muita brecha para os combos do Danilo quanto da Venus, né? A Venus com a sede de sangue e Nossa. trazendo muita diversão para um cenário diferente.
dentro do Oblivion, seja ele por causa das batalhas. Na cena final, eu vou dar um pequeno spoiler desse último arco do Kraken, que tem que ficar cada um uma peça diferente, afins, cada um meio que um inimigo, que tem que diminuir a defesa. E aí, com a surpresa do Marcos Aleph. E vocês mencionaram sobre a Coreia das Magias, que traz muita curiosidade. Como que vai ficar as magias? Mas, com uma pergunta mesmo para você poder responder, como que foi trazer o Oblivion pro o Bibliopolium? E quem é o... Meu Deus, esqueci o personagem. Franco. O Franco. Não, é a abstinência de Bibliopolium. Tá esquecendo agora pelo personagem. Quem é o Franco, pra quem não conhece? Ok, vamos lá. Primeiro contextualizando o que é Bibliopolium. Bibliopolium é uma campanha do GG, lá no canal dele, vão assistir, onde eu jogo com literalmente cadê? Deixa eu pegar aqui a foto. Eu jogo como literalmente o Calígrafo, como um mago. Então, se vocês quiserem ver eu jogando como um Cali, eu estou jogando como ele lá. É uma campanha de fantasia medieval sombria. E eu vou trazer a perspectiva da parte de como foi, tipo, levar o Oblivion pro Bibliopólio uma questão mecânica, porque acho que aí de decisões, acho que já envolve mais o GG, eu não vou saber falar muito bem. Mas foi uma coisa que a gente, desde o início, a gente já... tipo, desde o início não, né, no caso, mas há um tempo a gente estava maturando essa ideia, porque a gente já tinha um cenário do último Creptar pro Oblivion, que é um cenário de fantasia medieval pro Oblivion, onde a gente já tinha introduzido algumas coisas que são comuns de cenários de fantasia medieval. Então, as raças, como tem nos sistemas, que a gente chama lá de linhagens, que, né, tem o povo, que é o povo diabo, o povo, que é o povo bicho, o povo, que é o povo pedra. Então, sempre tem um cenário de fantasia medieval, então a gente tinha isso. E além das magias. E o que eu lembro, e o que eu posso falar, pelo menos, é que em alguns pontos a gente estava um pouco insatisfeito do Shadow Dark em quesito da nossa própria experiência de jogo, não porque é um sistema muito legal, eu gosto muito dele. Sim. Mas algumas coisas, por exemplo, o sistema de magia do Shadow Dark, se você conjura uma magia, você faz um teste, e se você falha, você não pode usar ela até você fazer um descanso. Então é interessante, é bem punitivo do jeito que a gente gosta, mas estava um pouco desgastante porque a gente tinha eu e o personagem do Caetano, os Celestinos, que eram conjuradores na party, então a gente ficava muito limitado. Então a gente quis também trazer um pouco pro Oblivion por causa disso, para ter um pouco mais de opções. E agora falando um pouco mais da parte de magia do Oblivion, é uma parte que a gente desenvolveu um pouco no final do ano passado, mas a gente deu uma pausa porque a gente estava focado em terminar o livro base. Então, atualmente, a gente está finalizando o livro base para focar só no suplemento das expansões e aí poder finalizar ele bonitinho. O livro base é a prioridade, né? Tem que ter o livro base primeiro para você depois poder ter as coisas. E, cara, a gente ainda não finalizou o sistema de magias e a gente ainda vai passar por uma edição editorial, então muita coisa ainda pode mudar. Mas o que eu gosto principalmente das magias em Oblivion é que, primeiro, para você ter a capacidade de conjurar magias, você tem que se tornar um apagão, que é o que a gente chama. Apagão são pessoas ou criaturas, dependendo do cenário que você estiver jogando, que elas tiveram um contato profundo com a escuridão. E a escuridão deixou uma marca nelas. Então, as suas magias nada mais são do que você manipular essa sua escuridão interna para produzir diferentes efeitos no mundo. Então, qualquer pessoa pode ser um apagão. Você, se você quiser, falando em termos de fantasia medieval e sistemas de fantasia medieval, você pode ser um bárbaro apagão. Você pode ser um personagem dentro do Oblivion que é o quem age, o quem protege, mas com habilidades de magia. Porque independe do seu papel, da sua classe. É tipo uma coisa que aconteceu na sua vida. O lance é, quando você vai se tornar um apagão, tem uma pequena probabilidade da escuridão te consumir. Então, essa escolha, ela tem que ser feita com uma certa consciência, você tem que tomar cuidado para que você, quando você for fazer isso, você vai fazer alguns testes com o seu mestre, e eu não vou entrar na mecânica porque eu também não lembro da mecânica especificamente agora, tenho anotado, mas eu não lembro de cabeça. Mas você vai fazer uns testes com o seu mestre, e isso, inclusive, para campanhas que você se torne um apagão durante uma campanha é legal, porque é um momento dramático, né? Imagina, você tem um personagem ser upado pra caraca. E aí você faz isso e aí tem a chance de você perder o personagem, é tipo, pô, caraca. Pois. Mas que você faz o teste e se você tiver sucesso, você consegue adquirir magias, e pegando mais magias também ao longo dos níveis. Mas se você falhar, você é consumido por escuridão, você perde seu personagem. Então tem esse risco. O que eu tô dizendo aqui são as mecânicas que não foram editadas ainda. Então, sim, pode ser que daqui a 6 romas, daqui a 6 meses,
daqui a 6 meses o Roma do Futuro vira e mudou, tá diferente. Então, se você tá vendo isso, mudou, é isso. Se não mudou, tudo certo também. Mas eu não sei, pode ser que mude, gente. Por enquanto, essa é a mecânica como funciona. E o que a gente quis trabalhar com as magias é trazer conceitos mais abertos e que te deem muita liberdade narrativa, ainda seguindo as regras, para você usar magia. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre bati o olho assim, eu ficava tipo, caraca, por que tem isso? É que tem tanta magia, por exemplo, em D&D, que é raio de fogo, raio de gelo, raio de veneno, raio tá. de raio, raio de gosma, raio de sei lá o quê. Por que não tem uma magia só, que é tipo manipulação elemental? E aí você tipo, faz um elemento que você quiser, sei lá qual elemento, você diz qual que é a skin desse elemento, e você, dentro da magia, só tem diferentes efeitos e diferentes níveis que você pode aumentar esses efeitos. Então isso é o que a gente fez. A gente criou uma magia que é manipular elemento, que você pode usar ela para ataque, para você disparar uma seta de fogo, você pode usar ela para defesa, para levantar uma parede de pedra, você pode usar ela para ajudar um aliado. Então, um amigo seu vai pular de um lado para o outro do penhasco, você usa uma lufada de vento para dar um bônus no teste. E tudo isso é uma magia. E a gente também criar novas magias diferentes do que a gente encontra por aí, porque também tem muita magia em diferentes sistemas que é só, tipo, sei lá, tem a magia que é braço de pedra. E aí no outro sistema é aperto terroso. E no outro sistema e tipo, é a mesma coisa, só muda tipo a mecânica dentro daquele sistema. Então, a gente quis trazer isso, de pegar, criar magias que elas facilitassem, não fossem só tipo, né, tipo, magia raio de gelo é diferente da magia raio de fogo, que é diferente da magia tal, tipo, não, a gente quis trazer elas mais juntas, mas ainda dando muita liberdade. Então, é uma parte que eu gosto muito, é uma parte que ainda tá longe de ser finalizada, que a gente ainda vai ter muito trabalho, mas que sempre me dá um sorrisinho quando eu vejo assim, que eu vou trabalhando ali as coisas. Então, tá muito legal, tá muito maneiro, mas ainda está um trabalho sendo feito. Tem alguma pergunta que eu não respondi, porque agora também já não lembro se teve. No máximo, só a coisa do Franco, mas antes de eu explicar quem é o Franco, assim, explicou um pouquinho, mas, tipo, existe algum personagem que já teve um pouco disso, dessa corrupção das sombras, do escuro, nesse do Leopoldo? Eu creio que não, né? Ainda não, porque isso a gente trouxe mais nesse último arco, que a gente introduziu essa mecânica, só que como tanto o Franco quanto os Celestinos, quanto outros conjuradores, eles já eram conjuradores de início, a gente não teve essa oportunidade. Então o que eu quero fazer, inclusive, que eu tô doido ainda, mas que os jogadores não aceitam, né? Eu já dei a opção de, por exemplo, no X da questão, de alguém poder conjurar magia, mas a pessoa não quis, né? Eu escolhi outro caminho aí. Então, esse é o ponto que eu já vou chegar. Mas ainda não tivemos. Isso é uma coisa que, inclusive, eu tô doido pra quando acontecer, pra testar a mecânica e ver como é que é também, na prática mesmo. Bom, antes de terminar o sobre o Leopoldo, só perguntar um pouquinho sobre a previsão do Franco, o que pretende fazer com ele, e uma outra coisa que eu sempre pergunto dos jogadores de Leopoldo, eu já perguntei pro Danilo, já perguntei pra Vênus, já perguntei pra Mari, e só falta o Aleph, né, porque ele agora chegou recentemente, que é, você tem pretensão, ou já tem alguma ideia de qual será o próximo personagem? Porque tem as coisas de GG, tipo, morreu o personagem, troca pra outro. Então, tipo, tem essa ideia? Cara, vamos lá. Apresentando um pouco do Franco, pra quem não conhece, e eu vou comentar spoiler, gente. Então, se você não quer, dá uma pulada nessa parte. Mas, o Franco, ele é um personagem que ele é um mago, ele é um maguinho simples, então ele é um cara que ele é autodidata. Ele próprio aprendeu a conjurar magia sozinho, ele não fez parte de uma escola de magia, ele cresceu no exército para poder ajudar ele e a irmã dele, que é a Marte, a irmã gêmea dele. Eles cresceram sem os pais, então eles tinham que se virar. Ela foi para a igreja, ele foi para o exército. Então, cada um foi para um lado para conseguir ganhar a vida. Ele trabalhava como calígrafo no exército, ele fazia as cartas, porque ele tem uma caligrafia bonita. E ele depois acabou saindo e virou um aventureiro junto dela para eles se aventurarem pelo mundo. Ele é uma pessoa que ele é muito tranquilo, mas que ele tem uma sede por conhecimento. Então, ele constantemente está em busca de novas magias, novos conhecimentos arcanos, e o sonho dele é descobrir o Bibliopólium, essa grande biblioteca que, em tese, tem todos os conhecimentos do mundo, sobre tudo no mundo. E o que é interessante da jornada dele é que, ao decorrer da jornada, ele vai tendo perdas. Ele perde a irmã, ele perde... Eu ia dizer que ele perde Dani Loble, mas isso não é uma perda, é uma dádiva. Graças a Deus. Então,
ele vai passando por momentos onde ele perde as poucas coisas que ele tem. Ele também ganha coisas, ele ganha companheiros, ganha uma nova família, mas Uma que mulher. ele... Uma mulher, é verdade, né? Agora ele tá comprometido. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de trabalhar com ele a sede pelo poder. Então, essa perda que ele tem com a Marte, com a irmã dele, e essa sensação de se sentir, porque, querendo ou não, ele ainda é um maguinho fraco, então é muito fácil dele levar porrada, dele cair, dele ficar perto da morte. Isso é uma coisa que aos poucos também impacta nele. E ele começa a ter essa batalha interna com ele mesmo de tipo, cara, será que não é melhor eu aprender a... eu conseguir de alguma forma um poder grande o suficiente para eu não precisar mais passar por isso e eu poder ter controle? Essa é a parada-chave do Franco. Ele quer ter controle da situação. E, ao mesmo tempo, os amigos dele estão sempre do lado dele, tipo, relembrando ele, tipo, cara, não segue por esse caminho, isso não vai ser bom, isso não vai ser saudável. Então, o Celestino, que é o personagem do Caê, que a gente brinca que é o pai do Franco, porque é igualzinho a ele, só que velho é o Gandalf. Ele é um mentor pro Franco e ele muitas vezes serve como a âncora moral do Franco nas decisões dele, do que ele deve fazer ou não. Então, é muito legal. É um personagem que eu tenho muito carinho, que eu me divirto muito no roleplay com ele, porque não só os jogadores, mas o GG também, ele sabe botar muito bem essas situações de crise para ver o que eu vou fazer, qual vai ser a decisão. E exatamente por isso, eu ainda não consegui ter um personagem reserva. Eu não consegui, tipo, criar, tipo, volta e meia eu tenho alguma ideia, alguma coisa, mas, tipo, nada fixo de, tipo, ó, se o Franco morrer, eu vou jogar com esse personagem. Porque realmente virou a minha missão de vida manter o Franco vivo o máximo que eu puder. Porque eu quero que ele chegue vivo até o final e ver aonde vai resultar a história dele. Então, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho, sinceramente, que em algum momento ele vai morrer, porque eu acho que é só, tipo, é isso. Infelizmente, ele não é o personagem mais forte do mundo. Mas que, cara, eu tô muito curioso pra ver aí até onde a jornada dele vai ainda e quais são as coisas que vão acontecer. Mas, por enquanto, ainda não tem um personagem de reserva. Tanto isso que você mencionou sobre dele ser um personagem com bastante profundidade, visto que no arco do Carne Seca, quando ele tá diretamente com a irmã, a Marte, foi uma das cenas que ele pegou impacto para mim. Porque o roleplay feito naquela cena foi muito bom. E o peso depois, que ele fica muito bravo, que ele não quer falar com ninguém, ele vai ser arrogante com a população lá da cidade, fica bem impactante. Aquele arco foi uma pedrada, cara. Foi. Nossa, ele foi muito intenso de jogar. Pra ti até agora, qual que seria o arco favorito? Uns eu já perguntei, mas eu não quero falar pra não influenciar. Mas pra ti, qual que seria o arco favorito teu? Cara, eu gosto... Eu acho... Deixa eu pensar. É porque eu também... O complicado de eu, como Rompa, eu sou uma pessoa que é difícil ter coisas favoritas. Eu tenho, tipo, muitas... Não tenho um favorito, eu tenho, tipo, muitos favoritos. Mas eu acho que... Vamos lá. Favorito em questão de vibes. Pra mim, o primeiro arco em questão de vibes é imbatível. Eu acho que é muito bom, porque ele é muito sombrio, mas ele tem muito momento galhofa. Ele, tipo, pra mim, foi, tipo, o melhor, assim, de equilibrar os dois, assim. E foi o arco que a gente foi mais tático. A gente montava muita estratégia, a gente fazendo sauna na porra da mina. A gente botando pano na cara. Tipo, foi muito legal, foi muito desafiador de pensar. Eu acho que o segundo arco é o meu favorito em questão de desenvolvimento do Franco, porque é onde tem essa virada de chave dele perder a irmã e dele ter esse primeiro conflito de tipo, cara, ele começa a flertar com esse lado sombrio e de talvez ficar numa parada que não é legal, então eu gosto muito. Eu gosto do terceiro arco no ponto de a dinâmica como era da gente descobrir quem era o impostor e de também o lance da consequência do Franco, de no final ele matar uma pessoa que estava no corpo de uma criança e isso assombrar ele de uma certa forma. Então, acho que esses são os meus favoritos, assim, nesses quesitos. Eu gosto muito de como cada um deles traz uma coisa diferente. Então, é muito bom. A maioria respondeu. Se foi o Danilo, foi a Mai que respondeu também essa questão dos impostores. Foi o arco que mais. Acho que pros fãs também, não sei se querem comentar qual é o seu arco favorito do Leopoldo, porque pra mim, eu fico entre o dos impostores e esse atual da Ilha de Quietude. É muito bom. É muito bom, cara. Tanto por conta das galhofas, tanto por conta dos segredos que talvez não tenham sido revelados, né? Provavelmente deve ter muita coisa que não deve ter sido abordada. Muito lore drop. Teve muito lore drop. Pois é. Mas enfim, saindo um pouco de Leopoldo,
Um pouco antes, que eu esqueci de mencionar, você havia feito o trailer de Prisioneiro, não, de... Como é o Deus? Que teve o Guaxinim, os dois, teve tu e o GG como mestre. O último criptar. O último Creptar, isso, perdão, esqueci o nome. Tranquilo, relaxa, relaxa. Tu tinha feito o último Creptar em 2003, mas ele só foi sair em 2025, correto? O Sim. porquê disso e se você já tinha planejamento de fazer o último Creptar sendo do Oblivion ou sendo outro sistema? Cara, o último criptar mudou muito. Inicialmente, ia ser no universo de Ruptura. Ia Ah, ser em uma locação do Ruptura que eu não vou comentar, porque eu não sei se eu vou querer trazer isso em algum sim. momento. Mas inicialmente ia ser em Ruptura. E aí eu tava conversando com o GG, porque eu acho que. Eu não lembro se a gente já ia mestrar junto na época, ou se eu queria que o GG tivesse comigo como NPC, com algum papel meio importante na história. E aí, nessa conversa, que a gente acabou chegando nessa ideia de mestrar juntos e de transformar isso já pro cenário do último Creptar e fazer essa campanha em Oblivio. Por isso que também acabou atrasando, por isso que eu acabei não fazendo, porque eu estava desenvolvendo essa ideia, maturando ela junto do GG, e aí a gente foi, tipo, preparando as coisas, foi preparando o sistema, foi preparando a cenário e tudo mais, então por isso que ele acabou saindo um pouquinho depois. Mas que foi isso, de uma ideia que ela originalmente ela seria em D&D mesmo, e aí depois ela foi mudando, foi para Oblivio, e aí originalmente o Oblivio ia ser de fantasia medieval, Sim. ou ia ser tipo, não sei se chamar o Último Creptar, acho que não ia ser, mas ia ser tipo a base do Oblivio, e aí depois foi evoluindo, virou o que é o Oblivio hoje em dia. Então é isso, tipo, o Último Creptar e o Oblivio, tipo, eles nasceram juntos e eles acabaram seguindo por caminhos ainda paralelos, mas ambos estavam ali de mãozinha dada no início. Eu não cheguei a ver o último Creptar, então é um pecado meu, vamos dizer assim, porque era pra Ah, assistir muita coisa. relaxa. Mas, com uma pergunta que eu acho que muita gente deve ter curiosidade também, é complicado mestrar dois mestres em uma semana assim, uma semana não, tarará? É complicado porque, tipo, são duas mentes diferentes. Então, como é que Uhum. fica? O que eu vou dizer é, eu e o GG pra gente não foi complicado porque a gente realmente é muito igual. Tipo, Ah, tipo, não é questão só dele ser meu melhor amigo, é sim, porque eu e o GG, é bizarro o quanto a gente pensa igual às vezes. Então, tipo, de reunião de Oblivion, ou sei lá, a gente tá jogando um jogo, a gente, tipo, literalmente, eu já cansei de perder a conta de quantas vezes a gente fala a mesma frase. Tipo, toda hora a gente fala, tipo, a mesma coisa junto, e a gente fica, tipo, cara, é absurdo. Então, a gente fez isso porque a gente tem uma sinergia muito boa. E porque a gente realmente pensa muito igual, a gente tem um alinhamento muito igual. Então a gente sabia onde a gente estava se metendo, a gente sabia que ia dar certo. Então, ainda assim é uma experiência que tem os seus desafios, é claro. Então, às vezes, um de nós não lembrava alguma coisa e o outro ia lá e, tipo, ó, lembra disso, mandava uma mensagem, lembrava na hora. Você tem que se atentar não só a isso de que os dois têm que saber a mesma história, as mesmas informações, mas um tem que estar atento ao que o outro constrói na hora, porque às vezes eu, como mestre, eu posso trazer uma coisa a mais ali com os jogadores, ou eu, como um NPC, posso ter uma sacada legal e trazer isso para a história, e o mestre tem que ficar ligado para incorporar o que a gente já tem de informação. Então, é um desafio. É uma coisa que, assim, vou ser sincero, eu não acho que vai funcionar com todo mundo, porque sim. é complicado. Mestrar sozinho já é complicado. É. Mestrar com duas pessoas é bom porque em peso de escrita é mais fácil que você divide, mas ainda assim são dois cérebros diferentes. Então, eu pessoalmente não recomendo fazer isso. Só acho que, tipo, se você tiver uma pessoa que você realmente tem uma conexão muito boa, que vocês são muito confortáveis juntos, e eu não sei por que você ia querer fazer isso, porque a gente só fez isso porque era uma experiência realmente cinematográfica aqui para as pessoas verem. Mas se você quiser, fique à vontade. Mas não é fácil, saiba disso. E pode te dar muita dor de cabeça, pode te frustrar. Então só faça isso se você realmente quiser. Mas, cara, dito isso tudo, foi uma experiência muito boa. Eu me diverti muito, foi muito legal criar a história junto do GG. E foi muito interessante, porque é isso, eu não precisava mais fazer NPC sozinho. Se eu quisesse fazer um diálogo de dois NPCs, eu podia fazer um, o GG fazer outro. Então, era ótimo, era muito bom. E acho que a única coisa que é um pouco mais chata da experiência como um todo é só que se tivesse um momento onde, por exemplo, nessa sessão, o grupo está em uma área onde não vai ter NPCs. Então, muito provavelmente, quem não vai estar mestrando ativamente vai fazer menos coisa. Ah, Então, sim. tem isso que é uma coisa também a ser levada em consideração.
Mas, de resto, cara, foi uma experiência muito curiosa. Eu não cheguei a ver uma mesa ainda. Óbvio que já deve ter tido alguma mesa que fez isso, só porque eu Sim. realmente não tenho conhecimento. Mas eu não tinha visto uma mesa em live que tinha feito isso. O público teve uma recepção muito boa, eles gostaram, se divertiram. E eu também, pessoalmente, me diverti bastante, porque era legal poder uma semana estar eu mestrando, outra semana estar o GG mestrando, e a gente trazer diferentes versões de um mesmo NPC ou de NPCs diferentes. E era legal sempre ver a reação dos jogadores também a interagir com a gente ao que poderia estar sendo colocado ali na mesa. Pois bem, saindo um pouco da antiguidade e chegando para a modernidade. Uma história que tá tendo muita evolução, tanto que eu fiz um post recentemente de histórias bobas tornam conceitos incríveis, de que uma história boba de um grupo de jovens querendo fazer o seu canal ficar famoso e se tornando um conceito de continuidade de outra história. O universo, vamos colocar aí Equinócio porque ele foi o início de tudo. Eu não assisti Equinócio, eu comecei a assistir da questão, você me mencionou que não tem problema começar por ele e tal, né? Uhum, sim, sim, sim. E para de início, o que, que é o equinócio? O que, que é esse universo? Antes de tudo, a gente começar a falar sobre alguns segredos que eu tenho curiosidade. E o que, que se espera até do futuro? Tanto para equinócio quanto para as campanhas que vierem por aí, como o X da Questão, a campanha que teve sozinho com o GG, que eu esqueci o nome agora, entre Só assim. outras. É, só assim, isso. Cara, equinócio, eu vou dar a premissa básica. Então, para você e para qualquer pessoa que não sabe nada, vai assistir o primeiro episódio. Tipo, realmente, só assiste o primeiro episódio. Sem spoiler. Não pega nenhum spoiler. Vai ver direto. Porque é uma experiência. Equinócio, a premissa, sem spoilers também, é um grupo de adolescentes que acabou de se formar no ensino médio. E aí, nesse momento da vida, eles estão passando o último dia deles juntos antes de cada um ir pro lado. Antes de um fazer faculdade, outro se mudar, um começar a trabalhar, ter menos tempo. Então, é o último momento deles poderem aproveitar juntos antes deles não saberem mais quando eles vão ter tempo juntos. Então, eles se reúnem e eles vão pro clube deles, vão pro lugar de prazer deles, do lugar de descanso e de eles poderem deixar as preocupações da vida de lado para eles poderem passar essa última tarde juntos. E eles têm esse momento até que o dia vira e começa essa nova fase da vida deles, o primeiro dia do resto da vida deles. E eu não vou dar spoilers, mas a campanha ela trata sobre como a gente lida com as coisas que a vida joga pra gente, com as responsabilidades, com os imprevistos, com as felicidades, com as dores. Então, para quem conhece Life is Strange, é isso. É a principal inspiração, é um grande tema recorrente, é uma grande, tipo, realmente, tipo, é uma história que, tipo, é a mesma vibe de Life is Strange, então tem muito disso também, de você, até onde você consegue, até onde você está disposto a ir para você preservar amizades, as pessoas são importantes para você, o que, que você estaria disposto a colocar na linha por isso, o que, que você perderia, o que, que você não perderia. E é uma campanha que eu gostei muito de trabalhar ela, porque ela tem uma mensagem muito importante, que também não vou comentar, porque faz parte do spoiler, das grandes coisas principais, mas que é uma campanha que foi feita para pessoas que também estão nessa fase, onde você é velho demais para fazer parte das crianças, mas você é criança demais para ser parte dos velhos. Você está perdido, você está procurando seu lugar, você está procurando sua turma, o seu grupo. E você tem esse grupo. Então, o que, que você faz para manter eles junto e como é a sua relação de você com eles, com o mundo, com seus pais. Eu trouxe muita coisa da minha vida pessoal. Então, não é spoiler, mas tem as mães dos personagens e que são a minha parte favorita de fazer RP, porque eu trouxe muito da minha mãe pra mãe deles, então eu adoro que o pessoal, tipo, adorou fazer o RP de mãe e o pessoal fica comentando, Roma foi mãe na vida passada, porque não é possível que ele faça uma mãe tão bem, então é muito divertido, eu pude trazer muito do carinho e da relação que eu tenho com a minha mãe pra essas mães. É... E é legal que eu consegui trazer um pouquinho de mim para os NPCs, para a história, assim como os jogadores puderam trazer deles para os personagens, para a narrativa. Então, foi uma campanha que a gente também fez uma ideia que o GG trouxe no Bibliopólio e em outras campanhas dele, que é os jogadores poderem criar verdade sobre o mundo. Então, o GG determinou que bonés faziam parte da moda. E que todo mundo estava usando boné na cidade, então eu tive que botar boné em todos os NPCs e a gente tinha que usar boné em todas as sessões de jogo. Então virou uma regra e que virou um símbolo muito bonito da história.
teve eu não lembro se foi acho que foi a Alicia ou outra pessoa que determinou que tinha uma praça na cidade que tinha várias capivaras. Então eles toda hora passavam pela praça das capivárias, que tinha várias capivarinhas que ficavam ali. Cada um foi criando uma coisa e a história, ela ficou muito rica, ela ficou muito viva, a cidade era viva, os NPCs eram vivos. E uma coisa que eu pessoalmente fiquei abismado é que foi a primeira vez que eu jogava com a Carol e com o Grifo. E foi a primeira vez que eu coloquei todo aquele grupo junto, que é a Carol, o Grifo, o Calígrafo, GG e Lícia. Sim. E quando a gente começou a jogar, parecia que a gente já jogava junto há anos. Porque o grupo tinha uma química tão boa, tão absurda, que eu nunca vi, tipo, um grupo de RPG que eu tenha mestrado que tivesse uma química tão natural e tão forte assim. Que a gente terminou a primeira sessão e a gente já ficou, cara, a gente precisa de mais. Então a gente jogava as sessões, acabou a campanha e a gente ficou em abstinência porque a gente não queria parar de jogar, porque foi uma das experiências mais gostosas, mais prazerosas que eu tive mestrando, narrando e vivendo RPG. Então, depois disso, é claro que eu não podia deixar esse grupo sem ter mais uma mesa, então eu criei o X da Questão, Sim. que se passa no mesmo universo de Equinócio. Ele não é uma continuação, porque tem detalhes que vocês têm que primeiro assistir Equinócio para entender porque X da Questão não é uma continuação, mas que aí ele aborda sobre um grupo também de jovens na casa dos seus 20 anos, que eles têm um canal do YouTube, onde eles investigam lendas urbanas, casos de crimes reais, mistérios não resolvidos, e eles começam a descobrir que talvez algumas coisas possam ser pouco mais do que mentira, ou, sei lá, um mistério, realmente possam ser verdade, ou um fundo de verdade. E nossa, é divertidíssima, porque diferente do Equinócio, que Equinócio também é divertidíssimo, mas ele segue uma linha um pouco mais séria. Essa aqui é muito mais galhofa. Essa aqui é muito mais... É total Scooby-Doo. Então, se você gosta de Scooby-Doo, se você gosta de Supernatural, séries desse tipo de monstro da semana, onde cada episódio é um caso diferente, ou tem vários arquinhos diferentes deles resolvendo vários mistérios e coisas diferentes, é perfeito. Porque é isso, é o grupo toda hora, eles escolhem um caso, eu apresento no final de cada sessão 3 casos diferentes para eles escolherem, e aí eles próprios escolhem qual caso eles vão investigar e escolhem também quem que é o contato deles no caso. E eles inventam, então eles podem determinar, como foi na primeira sessão, que eles tinham que ir no necrotério de uma delegacia de polícia. Eles determinaram que o contato, ao invés de ser a porra do legista, de um policial, era o filho do zelador, que não tinha nenhuma autorização para estar ali. E é maravilhoso, é muito bom. E é isso, cara. Viraram minhas campanhas xodóis. Eu não vou parar tão cedo com o X da Questão. Eu já falei com os jogadores que a minha ideia é a gente levar por um tempo aí. Então, se acomodem, ainda tem muita história. E eu já tenho planos para trazer não só X da Questão, mas principalmente Equinócio, para outras fontes de mídia. Então, eu, por exemplo, tenho um grande desejo, ainda não é confirmado, mas eu tenho um grande desejo de fazer um audiodrama de Equinócio. Pegar a campanha e, ao invés de simplesmente só jogar para o Spotify, redigir a campanha, transformar ela, como, por exemplo, tem o Jovem Nerd que faz isso, tantos outros canais que fazem isso também, mas transformá-la num audiodrama, quase que realmente num audiobook, um livro com narração, descrição, efeitos sonoros, e também convidar, porque agora eu estou fazendo curso de dublagem, convidar dubladores para dar vozes a isso, mas também fazer quadrinho, fazer um livro. Um grande sonho que eu tenho, mas que isso aí é anos-luz ainda de preocupação, era fazer uma série, fazer uma adaptação mesmo cinematográfica de Equinócio, com atores, com pessoas de verdade, mas isso aí, tipo, cara, isso é só um sonho muito distante. Isso aí, tipo, calma. Tem muitos passos antes para percorrer antes disso, mas o quadrinho e o audiobook são duas coisas que para mim são muito mais próximas, que eu estou trabalhando nisso, mas que ainda não tem nenhuma previsão. São só ideias, projetos que eu gostaria de fazer. Bom, eu não, como eu disse, não achei Equinócio, mas vou falar um pouco mais da questão, que é a minha propriedade, vamos dizer assim. Perfeito. Como dito, eu ia perguntar isso, se você queria criar mídias e afins para essas obras, porque são obras que fizeram bastante sucesso, tanto que, se eu não acho que o primeiro episódio, nem tinha lançado o primeiro episódio ainda, se eu não me engano, tu tinha pegado o Trend Topics do X da Questão. Não tinha nem... Sim, exato. Então, acho que nem tinha lançado o primeiro episódio ainda, se eu não me engano. Já tá nos altos, todo mundo já querendo, eu quero isso, porque, tipo, o Equinócio não tinha pegado, mas, tipo, chegou na campanha do mesmo universo de Equinócio, um monte de gente. E aí eu fui assistindo, fui me identificando com cada personagem e afins, e me impressiona como que você conseguiu colocar cada episódio
episódio que tem 2, 3 horas, né? Se eu não me engano. Uhum. Em uma criatura só, tipo, resolução de início, meio e fim. O que pra mim é complicado, porque, tipo, eu invento muita coisa, ou às vezes os jogadores, eles se esbolam pra poder sair do Sim. roteiro, vamos dizer assim, então, tipo, fica bem complicado, então Uhum. me impressiona como você conseguiu fazer isso, mesmo, tipo, muita galhofa, mas que segue uma linha de que eles conseguem resolver o mistério, o X da Aham. questão. Yeah! Então, como que Cara, foi fazer isso? foi um desafio, porque a minha rotina nas terças basicamente era ter a sessão às 2 horas e 6h30 eu tinha que sair de casa porque eu tinha esse curso de dublagem. Ah, Então, eu sim. realmente eu tinha um horário limite. Eu não, tipo, o pessoal reclamou com questão, com razão das sessões serem mais curtas, mas é porque eu não podia fazer sessões longas, porque senão eu ia me atrasar. Eu realmente tinha um limite. Então, era sempre, tipo, eu montava a sessão e eu ficava, ok, tá bom. Eu acho que dá pra fazer no limite. E aí eu via o grupo começar a dissonar, eu, gente, então, vamos voltar ali, né? Vamos lá. Ih, caramba, isso aqui, então, assim, funcionou, deu certo. Mas eu estava sempre ansioso, assim, tipo, cara, ok, vamos, eu acho que vai dar certo, vamos ver se vai dar no horário. Então, teve alguns momentos que eu tinha que dar uma direção um pouco maior, de tipo, ó, gente, né, tipo, puxar o foco de novo, ou direcionar eles um pouquinho numa certa direção, porque senão não ia dar tempo. E, às vezes, sei lá, tipo, acelerar um pouco a descrição de uma cena, ou, sei lá, tipo, pô, não precisa narrar o momento inteiro questão de viajando de um estado Sim. pro outro. Então, isso aqui pode encurtar um pouco, pode resumir só para o acontecimento principal. Mas foi um desafio para conseguir manter tudo ali. E porque é isso, cara, é difícil a gente conseguir, né, tipo, criar uma história toda de um caso para ele ser resumido em um episódio. Então, nessa temporada de agora, eu agora não vou ter mais esse limite de horário. Então, os Sim. episódios vão ser mais longos, eu vou conseguir fazer episódios que Ô, sejam coisa 1 ou 2 boa. episódios. Coisa boa! Finalmente, os episódios também vão ter mais tempo, né? Tipo, um caso vai ter 2 episódios, pode ter 3 Ah, episódios que aí tem sim. mais tempo. Sim. Porque é bom também, né? Tipo, é muito legal o sistema de monstro da semana, mas também é bom dar tempo para os personagens se desenvolverem em pequenos arcos, é Sim. importante. Mas ainda vão ter os episódios também de um casozinho sem um episódio. Mas aí é uma coisa que, tipo, a recomendação que eu dou para mestres que ainda têm dificuldade com isso, ou que, tipo, ainda não sabem bem fazer isso, cara, é muito a prática. Então, tipo, escreva, monte o roteiro da sua sessão, de, tipo, claro, não tudo definido, porque Sim. também os jogadores ainda tem que ter um pouco de agência, mas, tipo, se você quer fazer um caso, por exemplo, cara, escreve o caso, do que aconteceu, quais são os pontos que eles precisam descobrir, onde que eles podem descobrir esses pontos, e aí você deixa, tipo, na mão dos jogadores para eles poderem fazer isso. Só que quanto mais direções diretas você dá, realmente, para tipo, você não precisa pegar na mão deles e falar, gente, vai por ali. É só de tipo, cara, se eles estão investigando um caso onde, sei lá, um bicho saiu da água e atacou uma pessoa, você pode dar a direção de onde é que fica o principal corpo d'água da região, que muito provavelmente é onde está o bicho. Então, se eles quiserem ir para padaria para comprar pão, aí também estão de sacanagem com a sua cara, porque, porra, o bicho obviamente está na lagoa, vai na lagoa. Então, é isso, tipo, dar tipo, direções claras para eles seguirem ajuda muito em eles também não perderem o foco e, sei lá, tipo, ai, gente, eu acho que esse bicho ele pode estar na piscina da vizinha, porque ela não cuida da piscina. Tipo, é um caminho, mas, tipo, dependendo de como você constrói, pode ser que eles percebam que o bicho ele não pode estar em água com cloro, ele tem que estar em água, né, normal. E aí eles vão cortar essa possibilidade e vão direto pro outro lado. Pois perdão. Duas Tá coisas que mutado, tá eu. mutado. Ah, não, agora foi. Tava O com meu o fone, atrás, tava com os atrás. fones aí não colabora. Duas coisinhas que eu percebi. A primeira, o episódio que descobriram mais rápido e o episódio que descobriram mais difícil. O que foi mais rápido, Benício, no primeiro episódio, aqui vai ser spoiler. Filho da puta. É isso que eu tô falando, a gente pensa igual, cara. Porra, 20, 30 minutos de episódio. Ai, gente, spoiler é grande Que é X da spoiler. questão. Aqui vai ser spoiler só agora. Ai, gente, eu acho que é um mosquito. Eu fiquei só arrombado, vai tomar no cu, porra. Eu percebi na hora. Porra, aí até o né, Grifo falou assim, você é um gênio. Aí a Alissa, não será que ele vai ter esse louco? Porque, porra, tudo bem que é uma campanha que depois é revelado que tem elementos fantásticos, só que até então não era, tipo, era pra ser um mundo real. Então, o filho da puta me fala isso com a cara lavada. Ah, caraca. E o que eu percebi, o episódio mais difícil, ao meu ver, como telespectador, foi o Doutor Sono.
Porque chegou um momento que você falou assim, faz um teste daquilo aí. Só pra verificar um negócio. E ele fez o teste. Ah, isso aqui é porque isso aqui. Ela teve que ir lá perguntar. Por que você tá aqui? Alguma coisa do tipo. Aí ela falou, achei que vocês não iam perguntar. Achei que vocês não iam perguntar, mas que saiu com alívio. Vocês finalmente descobriram. Algumas vezes eu tinha que jogar assim, tipo, realmente pra eles, pra pegar, porque às vezes o grupo tava pegando, cara. Às vezes o grupo fazia, tipo, a pergunta, uma parada essencial ali pra perceber a parada. Mas cara. E é isso, tipo, vai progredindo, vai ficando mais complexo. E aí ficava a minha ansiedade lá, caralho, não vai dar tempo, daqui a pouco tem que sair, pô. Eles não conseguiram. Qual foi assim, o episódio. Vamos por em etapas. O episódio que você mais gostou de produzir, o que você mais gostou de narrar e o mais difícil de narrar, assim. Ok, cara. O que eu mais gostei de narrar, eu acho que foi o do autor, que é o que eles vão no motel. Que esse episódio vai tomar no cu, cara. Esse episódio é muito bom. Esse episódio, tipo, eu tinha tipo um roteiro e eles me fizeram rasgar o roteiro e inventar uma outra coisa na hora. Foda-se. Nossa, cara, foi um episódio que eu não esperava e foi, tipo, rendeu muitas cenas engraçadas, deu muitos momentos engraçados e muitos momentos bons também de desenvolvimento do grupo. Eu acho que agora o que eu mais gostei de produzir, eu acho que foi da piscina pública, no caso, o vampiro da piscina pública. Ah, tá. Que acho que foi o que eu mais, tipo, me preocupei em realmente montar um mistério, de, tipo, eu realmente me senti, tipo, um dos escritores de Arquivo X ali na hora. Essa ideia absurda, um vampiro gigante, um mosquito gigante, eles nunca vão descobrir. E a porra do Benício em 30 minutos descobriram. Pau no cu do Benício. Então, acho que esse foi o que eu mais fiquei, tipo, passei tempo montando o caso e realmente, tipo, maneiro, fazer as coisinhas. E qual foi o terceiro que você perguntou? O mais difícil de narrar, o mais difícil. Mais difícil de narrar. Cara, deixa eu pensar. Eu acho que o mais difícil de narrar talvez tenha sido acho que o terceiro no quesito emocional. Porque o terceiro, ele, pra quem assistiu, ele tem muitas referências a Equinócio. Ah, sim. Mas não só isso, ele também tem muitas cenas pesadas, envolvendo traumas e questões não resolvidas dos personagens. Então, eu diria que ele foi difícil de narrar no ponto emocional, de poder trazer essas coisas ainda de uma forma que, claro, não causasse nenhum mal a ninguém que estivesse assistindo ou vendo a mesa, mas que ainda mantivesse a seriedade do que eram aquelas situações dentro da lore dos personagens, dentro da história e das emoções dos personagens. Então, eu acho que ele foi mais pesado assim, até porque ele, fala sobre o inferno, então também não vai ser um episódio leve, né? Vai ser um episódio mais pesado. Então, acho que foram esses. Acho que nesses pontos foram esses assim. Uma coisa que eu até esqueci de perguntar antes, eu não cheguei a ver os episódios, eu vi mais o resumo, eu vi o resumão pra poder ter intelectura e tal de primeira. E tem o membro esquecido, eu esqueci o nome dele agora, que ele o não Crave, tá... o Cravênico. E vendo todo o decorrer da entrevista, que eu pensei, o Crave, ele era pra ser o calígrafo, eu não escrevi esse episódio, então não sei se ele tá participando ou não, mas ele era pra ser o calígrafo na época, porque você trouxe o cereal, né, pra completar o grupo de Equinócio dentro do X da questão. Era pra ser isso? Sim, o Crave é interpretado pelo Kali. A gente iria inicialmente participar da campanha, só que aí aconteceu uma coisa chamada Hexatombe e TCC da faculdade do Kali. E ele ficou sem tempo para conseguir participar. Então, tanto que tipo, o trailer inicial ele até tem a voz do Kali, o Kali faz o Cravênico ali participando do trailer, só que depois ele não conseguiu ter tempo de participar da primeira temporada. Mas dessa segunda ele vai. A gente inclusive gravou o episódio hoje dele, pra ele voltar pro grupo, se reconectar com eles, e aí, próxima temporada, ele já vai estar com eles desde o início. Mas foi isso, só. Tipo, era pra ele estar presente com o grupo desde o início. Infelizmente, por questões de horário, conflito de agenda, acabou não conseguindo. Mas aí agora tá tudo certo. E, cara, tipo, eu tô muito curioso pra ver ele junto do grupo, porque é uma dinâmica muito interessante de personagens. E eu acho que se ele estivesse presente com o grupo desde o início, eu não sei, eu acho que seria uma história diferente a campanha. Acho que seria, tipo, bem diferente, assim, principalmente as escolhas do Lucas, porque o Lucas tem escolhas um pouco questionáveis. Sim. Então. O próprio episódio
Eu não sei qual foi o episódio. Das portas. Das portas? Não. Sim, Do 666, do canal da TV. Ou ele com sim. cereal. Falando assim, não, eu tinha abstinência de IA, isso aqui tá passado agora, aqui a gente não usa mais. Eu fiquei assim, Cara, meu é Deus, que isso. diabo é isso? Seria outra coisa, assim, um outro mundo, completamente. E essa decisão do cereal, eu lembro disso agora, foi tipo, decidido no meio da campanha, ou tipo, já tá decidido antes? Cara, foi decidido no meio. É porque agora eu posso falar, né? Porque agora já foi anunciado Sim. que ele e a Carol estão namorando. Mas que, cara, é porque, tipo, eu tinha visto ele jogando, eu adorei ele como jogador. E eu tava querendo já ter alguma participação pra justamente compor um pouco o grupo, né? Pra não ficar só eles. E aí eu tinha pensado, tipo, cara, pô, eu montei primeiro a ideia do episódio de ter esse personagem que estaria lá. E aí eu pensei, cara, ia ser muito legal se a gente conseguisse trazer alguém pra viver ele. E hoje, eu acho que se eu pudesse fazer diferente, eu não botaria ele naquele episódio, eu botaria ele em outro. Porque ele ficou um pouco tadinho. Tipo, teve umas horas que a gente tinha muita referência de Gnosis, então ele ficou um pouco perdido. Então, eu, agora Sim. vendo como mestre, eu vejo que talvez não tenha sido a melhor escolha. Acho que poderia ter sido melhor botar ele em um outro episódio, em outro momento, que aí ele poderia brilhar e não teria que ficar se preocupando com isso de tipo, ah, tá tendo referência aqui do que eu não tô pegando. Mas, cara, foi maravilhoso, porque, tipo, cara, na época a Carol e ele já estavam se relacionando, e aí eu pensei, cara, tipo, eles tinham definido no final do segundo episódio que a Carol ia ser responsável pelo terceiro, pelo contato terceiro. Cara, eu Sim. tenho que fazer isso, não posso perder essa chance. Vai ter que ser aqui. Porque eu acho que eu não tenho certeza, mas eu acredito que ela tinha comentado alguma ideia inicial que ela tinha dele ser, do contato ser alguém relacionado a ela, um ex-ficante, alguma coisa, e depois ela Sim. ainda trouxe isso no episódio na hora. E aí eu, cara, por isso que eu já comecei o episódio falando, tipo, cara, hoje esse episódio, essa missão vai ser muito importante pra Carol, sei lá o quê. E aí veio aquilo e, cara, foi muito engraçado, foi muito bom. Isso lembro da época que. Acho que nem tava anunciado, foi no Games Awards, se não me engano. Tava. Acho que era Ah, o, sim. o Esquimo, o Peixe, mas eu acho que era o Grifo. Os três, alguém tinha pensado, ah, não sei o que, é a namorada da Carol. Todo mundo ficou olhando assim, eu falei assim, meu Deus, não era pra É. ter contado. E eu nem percebi, eu percebi depois que, tipo, anunciado. Cara, eu nem vi isso na época, mas é, tipo, é Então. muito engraçado, cara. Mas enfim, uma última coisa pra gente conhecer um pouco mais de você, assim, como pessoa, também como, não só mestre, mas como jogador e afins. Puder contar, vamos dizer assim, se a gente como mestre não tem, tipo, muitos preferidos, ou se tiver talvez um xodózinho ou outro, qual que seria as suas, vamos dizer, o top 3? As top 3 Ok, mesas favoritas que você participou, as que você ok, mestrou, e os seus ok. personagens que você interpretou. Porque, tipo, tem muita mesa que o pessoal não deve conhecer, como o caso. Eu Uhum. comecei a assistir Nevasca e não sabia que você estava participando lá, depois eu fui descobrir. E É, aí eu tenho que terminar de ver e tal. Mas tem muita mesa que, pô, você deve estar participando, o pessoal nem deve saber. E qual que seria esse top 3 de cada um deles? ok. Vamos lá. Primeiro, campanhas que eu participei como jogador e que são meus xodóis eternos. Em primeiro lugar, eu tenho que falar Presas Expostas 2 do Ah, GG. sim. Eu tinha esquecido Porque, disso. nossa, e aí eu já vou emendar com, tipo, meu top 1 personagens favoritos que eu já joguei, que é o Enio. Que, nossa, Jesus Cristo, porra, pra quem não conhece, Presas Expostas é uma mesa do GG, que ela é de terror slasher. Então, bem vibe Sexta-feira 13, Rua do Medo, Hora do Pesadelo, coisa assim. E nessa mesa em específico, a gente era estudantes de ensino médio, de um colégio, de um internato, e eu era o Enio, o nerd, o mestre do clube de jogos e mestre de Caverns and Dragons. Eu falava com essa voz, eu era um estereótipo clássico de nerd. Gordinho, Uhum. baixinho, cheio de espinha, ruivo, óculos, aparelho. E, cara, foi incrível, porque eu me conectei muito com ele. E ele era um personagem que ele começa muito galhofa, porque ele faz muita piada sobre RPG e sobre, né, tipo, arquétipos clássicos de fantasia medieval e de coisa assim do tipo. Só que por ele ser esse cara que ele é o Sir Ennard, paladino da deusa dos elfos Gwyn, portador da espada vingadora sagrada. Ele tem esse ideal de justiça, o pai dele é policial.
Então, quando começa a acontecer situações envolvendo assassinatos e um crime, ele toma esse papel de ser um paladino, um bastião, o protetor do grupo, e desenvolve relações incríveis com os outros personagens, relações maravilhosas. E foi, acho que, a mesa que eu mais fiquei imerso em RP de personagem. E é uma mesa que ela traz muitas emoções. Ela tem muitos momentos onde eu achava que ia dar uma merda absurda, ou não ia acontecer nada, e a minha expectativa era invertida, acontecia o que eu não esperava. E é incrível. Não vou dar spoilers, assistam, mas o Enio é o meu personagem favorito que eu já tive o prazer de mestrar. E é a campanha que eu definitivamente eu tenho, tipo, o maior xodó, assim, de, cara, foi uma experiência absurda. E aí, em segundo lugar, eu tenho que falar o Bibliopólio e o Franco, porque é outro personagem também. Eu tenho uma queda por interpretar nerds, personagens arquétipos nerds. E que é outro personagem que eu também eu fiquei, cara, muito imerso, assim, eu fiquei muito... Eu adoro fazer RP do Franco, é muito confortável pra mim, muito divertido. E toda a mesa, toda a estética, tudo que envolve o Bibliopólio pra mim é muito confortável, porque eu adoro o grupo, a gente tem uma química muito boa, é muito divertido jogar com eles. É sempre uma alegria na minha semana ter uma sessão de Bibliopólio, então é muito bom, recomendo muito. E a terceira, eu vou ter que dar a... Acho que... Deixa eu pensar um pouco. Cara, eu vou ter que falar o speedrun na floresta, que o Kali fez. Eu tenho que ver isso ainda, tem que ver. Porque foi outra mesa que eu também... não só foi gostosíssima de jogar, e conheci muitos amigos a partir dela, mas eu criei uma personagem que é a Adaga, que era uma Luzidia, que ela tinha sobrevivido a um santo berço, ela tinha conseguido sair de um santo berço. Só que, eu vou dar um spoiler, um mega spoiler aqui dela, então vocês não querem spoiler por esse momento, mas ela estava aos poucos se degradando. Porque, como no Santo Berço o tempo passa mais rápido, quando ela veio para o mundo real, o corpo dela começou a se decompor. Então ela tinha um tempo para ela conseguir a vingança dela, que ela queria matar o Deus da Morte. E ela tinha um tempo para cumprir essa tarefa antes que ela morresse. Então foi a personagem que eu fiz, inclusive, roleplay de casal com a Dragonesa, a Ana, que foi também uma campanha que me aproximou muito dela e é uma das minhas grandes amigas até hoje. E, cara, foi também uma campanha que eu me imergi, fiquei muito imersivo na personagem. Eu adoro a Daga, eu adoro ela, muita saudade de interpretar ela, era muito legal. Eu vou dizer que ela vai ficar no meu top 3 personagens também, porque eu adoro ela e ela foi um xodó. Mas, cara, menções honrosas aqui a outros personagens que eu adorei interpretar. O Elijah Woods, da One Shot de... não vou lembrar o nome da One Shot. One Shot do The 20 Minutinhos, no cenário de estilo Five Nights at Freddy's que eles tinham feito. Dei uma pesquisada no canal, eu sei qual é. Agora. Eu sei qual é. A proposta da mesa é que todos os jogadores eram pais de crianças que eles iam tipo numa fantástica fábrica de chocolate dos animatrônicos levar seus filhos que tinham ganhado um prêmio para ir. E o Elijah, ele foi muito... Eu gostei muito de interpretar ele porque ele trouxe o meu lado... Eu quis realmente trazer o meu lado paterno. Apesar de eu não ser pai, eu quis realmente, tipo, criar o filho de Elijah, que é o Noah, como se fosse, tipo, realmente um filho que eu tivesse. Então, muitas coisas de, tipo, o nome que eu penso em realmente dar pro meu filho e outras características que eu penso em quanto à minha relação que eu teria com ele, eu fui full pai naquela mesa. E foi muito interessante. Porque rendeu uma mesa muito boa, rendeu interpretações muito boas, então eu adorei. Outra menção honrosa que eu não poderia deixar de fora. O Profeta de Brutal, do The 20 Minutinhos. Eu acho que eu sei qual é. O Profeta é um dos killers de Brutal que eu tive o prazer de interpretar. E ele é incrível, eu adoro fazer RP dele, ele é muito bom, ele traz muitas coisas minhas também que eu adoro trabalhar em mesa, que é um background religioso que eu já tive, que hoje já não sou mais tão próximo, mas que ainda assim muito interessante, sempre dá para trazer temas muito bons com ele, críticas também muito boas, e é muito bom, então recomendo vocês darem uma conferida. Qual era a terceira campanha que você tinha falado? O terceiro tipo de campanha? Era campanhas que você... Top 10 campanha que você narrou. Cara, número 1, Equinócio, sem dúvidas. Número 2, X da Questão, sem dúvidas. E número 3, Emboscados, também sem dúvidas. São meu top 3 campanhas, meus top 3 xodóis, que, óbvio, também adoro as campanhas de ruptura, assim como outras também que eu narrei, mas é porque essas, eu sinto que todas elas foram uma chave de virada para mim,
ou que elas trouxeram alguma grande mudança na minha vida como criador de conteúdo, nas minhas relações, no canal, que trouxeram algum impacto realmente absurdo, assim. E que é como aquela frase, que você nunca... eu não vou lembrar agora, mas que você nunca cruza o mesmo rio duas vezes. Sempre que você cruza um sim. rio, você vai encontrar ele diferente. Você sempre muda. Então, que essas campanhas foram campanhas onde eu cruzei o rio e eu me tornei uma pessoa diferente do outro lado. Então, são campanhas que eu adoro, que eu sou fascinado e que eu tenho também um grande carinho por elas. Mais uma menção honrosa aqui, que é uma one-shot do meu canal, que eu sempre menciono ela que eu posso. Um Farol na Escuridão. Assistam. Ela é pesada, eu recomendo para maiores de 16 ou 18 anos. Eu sei qual é, eu tenho que ver. Mas é uma campanha, é uma one-shot de Call of Cthulhu que, nossa, foi uma experiência mestrar ela e foi tipo uma das mesas onde eu mais brilhei na minha concepção como mestre de terror e mestre de tensão e de horror, principalmente. Então, muito boa. Assistam. É bem simples, mas é muito legal. Você pretende fazer, tipo, outras one-shots e afins? Porque eu acho que, tipo, teve uma época você fazer muito one-shot, uma delas que acho que foi o que eu mencionei pra você, do Cordeiro, toda hora agora do Cordeiro, e... Sim! Adoro essa. Mesa caótica, boa, mas você pretende trazer maravilhosa. novas one-shots que não envolvam o Equinócio, o X da Questão, Claro. mais pra poder descontrair desses temas mais profundos, vamos dizer assim? Claro. Esse ano, inclusive, eu tô querendo fazer isso. Eu ainda tô estruturando certinho como vai ser feito, mas eu tava querendo fazer um conteúdo de trazer de tempos em tempos, talvez uma vez no mês ou em alguns meses, one-shots em diferentes sistemas para conhecer esses sistemas e testar. Porque essa estante que tem ali atrás tem uma parte que é só livro de RPG, que eu agora tô lendo todos. Então, eu realmente tenho que botar eles pra jogar. Então, eu tô querendo fazer muitas one-shots dessas, tipo, pra também a galera justamente conhecer mais sistemas e ver sistemas diferentes e, tipo, diferentes narrativas que eles podem fazer nisso. Então, definitivamente, esse ano vai voltar a ter mais one-shots presentes. Não vou garantir quantas são, porque aí eu tenho que ver certinho. Mas, definitivamente, vai ter mais one-shots no canal pro pessoal poder assistir e conhecer mais sobre diferentes RPGs. É o que o Bruce vem fazendo, eu acho que ele recentemente fez do Inferno, que é o Será que Rola, que ele fez com uma sessão de Inferno, que é um sistema que eu estou apaixonado, que eu estou jogando quase toda semana no one shot. Tipo assim, eu tenho no listado, geralmente umas gravações que eu faço para deixar de recordação. Deve ter tipo umas 4 sessões de Inferno que eu fiz. Tudo assim, no full improviso. Isso porque não chegou a definitiva, que eu apoiei, eu tô esperando a versão definitiva chegar. Eu também tô esperando, yes! E, bem, uma última coisa antes da gente poder finalizar, para poder conhecer um pouco mais de você. Que tipo de sistema você quer trazer para essas one-shots? E se algum delas envolve algumas obras já existentes, como você já fez antes de Kung Fu Panda? Eu vejo muito que você, não sei se você é fã, se você gosta do personagem, de Jujutsu Kaisen. Adoro! Não vou me recordar o nome do personagem agora, porque eu assisti bem pouco. Isso, Geto. Você gostaria de trazer alguma mesa nesse tem até chaveirinho dele aqui, cara. Adoro o Gueto. Maravilhoso. Cara, sim, eu definitivamente tenho, porque eu tenho uma ideia. Eu não vou dar spoiler de qual que é a obra que ela referencia, mas eu tô maluco para fazer uma mesa de Sacramento. Eu tive uma ideia genial para uma história de Sacramento. Nossa, acho que eu já sei o que é, acho que eu já sei. Eu vou falar aqui, mas eu vou cortar do vídeo. Red Dead Redemption. Ok. Não. Ai, não Se é. quiser, pode até manter, porque realmente não é. Ok, não então você vou deixar isso, não é Red Dead. Não, é outra coisa, mas é uma ideia muito legal que eu tive. E que é uma mídia que tá em alta. Então, tipo, as pessoas conhecem. Tipo, você, provavelmente, se você não viu, você já, tipo, pelo menos ouviu o nome, porque ela está bem alta atualmente, e desde o final do ano passado. Então, fica o spoiler aí de o que pode ser, mas não vou dizer o que ela é. Sim. Mas é uma ideia muito legal que eu tive. E eu tô ainda vendo se eu vou fazer talvez uma tri-shot, talvez 3 episódiozinhos no máximo, uma campanhazinha curta, mas que é... Nossa, eu só preciso de tempo, porque agora eu estou com muito menos tempo, então tá um pouco complicado, mas eu vou fazer. Mas além disso, eu tenho uma ideia muito legal para uma one-shot de Inferno, que não é baseado em nenhuma obra específica, mas que é de trazer, tipo, uma releitura do Apocalipse em diferentes épocas, basicamente isso.
Aí, além disso, deixa eu ver, pera. Deixa eu dar uma olhada pra lá, pegar uma cola. Cara, eu tô devendo mesa de Skyfall, que eu ganhei livro do Pedroca, então eu tenho que fazer. Eu tô devendo mesa de que mais? Eu tenho que fazer uma mesa de Breu, da Breu. Ah, editora tá. Luz Sim, Negra. sim, sim. Eu tenho que fazer uma mesa de alguns sistemas que eu também peguei com a galera da Tri Editora, que eu tô devendo. Então, cara, tem muito sistema que eu preciso jogar ainda, que eu preciso fazer. Um que eu sou maluco pra fazer é City of Mist, que dá pra fazer uma parada meio Wolf Among Us, meio Eu sei qual é. Once Upon a Time, meio a série Grimm, que eu adoro também, muito boa, de personagens que invocam esses arquétipos. Mas falando de outros sistemas agora mais independentes, um que eu tô maluco pra jogar, Full Metal Cria. Eu tô devendo uma mesa de Full Nossa, eu Metal quero muito Cria. ver isso, só que eu não tive tempo ainda. Eu tô devendo uma mesa de Fullmetal Cria. Eu falei com um Conte, eu preciso fazer uma mesa de Fullmetal Cria, preciso. E agora eu voltei à minha fase de jogar e consumir conteúdo de Pokémon. Então, nossa, eu tô maluco pra fazer uma mesinha assim, uma coisa assim. Então, tá nos planos, tá nos planos. Mas é isso, são alguns dos muitos sistemas que eu quero jogar. Eu queria jogar Dagger Heart também, mas aí agora é só ter que ver também de quando seria isso, como seria isso. Mas é isso, O são GG ele tá fazendo basicamente isso. uns vídeos de Daggerheart, né, se eu não me engano. Sim, safado, não me chamou pra jogar. Eu vou ter que botar ele pra me mestrar uma vez. Uma coisa você mencionou sobre Koei de Jujutsu Kaisen e afins, tanto por uma experiência minha, eu tô tentando fazer uma mesa do 3DT. O Mestre Deagle, não sei se tu conhece ele me recomendou fazer no Oblivion, só que eu não tenho essa confiança ainda, porque eu tenho que estudar o Oblivion ainda direito pra fazer, Uhum, que era uma mesa de uhum. gacha culta. Yes! Ah, nossa, Ele me puta que pariu, eu adoro recomendou fazer gacha. no Oblivion, só que eu falei assim, cara, é legal, mas eu Jesus! não tenho tanta confiança ainda. Mas eu quero montar assim, Uhum. um streamado com Cara, Oblivion. pior que. Espera sair a atualização que vai estar com as coisas novas. Mas, cara, funciona bem. Nossa, e eu trabalho algumas referências da Gachakuta no X da questão, porque eu adoro Gachakuta. E é Ótimo! maravilhoso, realmente. Funciona bem no Oblivion. E só uma última pergunta antes de a gente terminar essa entrevista em si. Pra quem é fã de Jujutsu Kaisen, tu já viu os novos episódios, afins? Porque tá repercutindo isso agora do episódio da Maki, que no Japão o eles odiaram, mas chega aqui no global, o pessoal adorou. Matou O foi socão. pouco. Matou foi pouco. Tinha que matar muito mais. Eu não Nossa, assisto, que então maravilhoso. dê a sua opinião pros fãs de Jujutsu Kaisen que eu não assisto, então. Cara, Jujutsu Kaisen eu já consumi o mangá inteiro, então eu não curto tanto o final assim, mas o anime está maravilhoso. A segunda temporada, meu Deus, eu não sei o que deram pra direção de arte, mas alimentem mais eles, porque, nossa, a abertura maravilhosa, o primeiro episódio incrível, o episódio que tem Gen-sama lá, tá muito melhor do que no mangá. Ainda é um episódio meio chato, mas é um episódio muito melhor do que no mangá. Esse episódio da máquina é cinema, é absoluto cinema, é incrível, maravilhoso, porra, é isso. Temporada muito boa pra fãs de anime, é muito bom ser fã de anime atualmente. Jesus Cristo, coisa boa. Bom, para finalizarmos aqui, diretamente, realmente agora, só você quiser dar os últimos de falar para a gente finalizar por aqui, falar um pouco sobre você no geral, caso queira comentar alguma coisa para o público e afins. E desde já agradeço muito a sua participação, é uma honra ter você por aqui, falar sobre seus projetos, sobre o nosso em questão, o futuro de cada coisa e afins, e nossas experiências com os mestres e jogadores de RPG. Fique à vontade para dar as últimas palavras desse episódio. Perfeito. Primeiro de tudo, agradecer mais uma vez pelo convite, eu adorei a conversa, foi muito bom. E ainda para mais ter esse espaço que não seja só, né, tipo, as redes Sim. sociais para eu mandar uma mensagem pessoal avisando de novidades. Então, tem uma coisinha mais aqui orgânica ao vivo para poder se comunicar com o pessoal. Então, obrigado pelo convite, foi muito bom, foi uma honra estar aqui presente. E, cara, acho que primeiro de tudo que eu posso falar é, gente, muito obrigado a todo mundo que consome meu trabalho, que vê as minhas coisas e que apoia as minhas coisas, mas principalmente consumam arte, consumam RPG, consumam coisas nacionais, acima de tudo. Não precisa ser meu, mas se for de Evan, se for do GG, se for do Kali, se for da Alice, se for de sei lá quem mais estiver por aqui, da nossa bolha, de fora da nossa bolha, consumam coisas nacionais, apoiem.
produções nacionais de qualquer tipo, seja de RPG, seja de filme, seja de quadrinho, seja de livro. Apoiem o nacional, apoiem a arte, consumam arte, vivam arte, seja RPG ou outra forma. E, principalmente, apoiem mídias independentes, apoiem criadores independentes, apoiem grupos independentes, seja com apoio de fato de você assistir ou compartilhar, seja com apoio monetário, como você puder, mas é muito bom e é muito importante e faz muita diferença para a gente, para as nossas causas e para a gente poder levar conteúdos como o que eu faço, como que os meus amigos fazem, como que tantas outras pessoas ao nosso redor fazem, para cada vez mais pessoas e a gente poder trazer mais pessoas para esse meio, a gente poder trazer arte, a gente poder trazer diversão, a gente poder trazer enriquecimento cultural para a nossa população, para o nosso país. Então, é uma coisa que eu prezo muito, que eu venho prezado muito recentemente, de tentar trazer alguma reflexão ou trazer algum ensinamento, alguma coisa com as coisas que eu faço na internet, com as histórias que eu conto. Então eu fico muito feliz que isso tenha repercussão e que as pessoas encontrem valor nisso. Então, de verdade, muito obrigado e vamos continuar sempre propagando isso cada vez mais e fazendo disso não só uma coisa a ser encontrada, mas uma norma a ser seguida para que a gente possa enfrentar tantos problemas que a nossa sociedade enfrenta hoje em dia, que o mundo vem enfrentando. Por mais que muitas vezes a gente possa se sentir pequeno, que a gente possa se sentir imponente, é importante a gente lembrar que a mudança começa pela gente. Então, que pequenas atitudes, quando elas são feitas em grande escala, elas geram grandes repercussões. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio, pela presença de vocês. Sigam Evan, sigam outros criadores, sigam as pessoas que eu comentei aqui, sigam os projetos que eu comentei aqui, assistam isso. E vão pra cima que RPG é muito bom e vai ficar cada vez melhor. É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Minha voz tá um pouquinho agora, perdão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Todas as sites do Ramon estão aqui na descrição, caso você queira acompanhar todo o trabalho dele e tudo que ele posta, tanto de projetos do Oblivion, quanto das RPGs que ele trazer. Há uma coisa para mim mesmo, que eu estarei colocando nas mídias sociais aqui na descrição para você acompanhar os nossos projetinhos. E caso você queira alguém que apareça aqui no microscópio, seja ela uma artista, um mestre RPG, um criador de conteúdo, ou seja o que for, comente aqui embaixo que eu posso trazer por aqui. Eu já tenho ideias para o futuro. Vamos ver o que nos trará. Mais uma vez, Roma, obrigado por ter participado por hoje. E nos vemos numa próxima. Não sei. Vamos vendo. É isso. É isso. E até a próxima. Valeu, gente. Até mais.